Cara, eu queria começar com uma pergunta. Por que que estamos tão intolerantes? É uma pergunta clichê para ir abrindo e a gente vai aos poucos. Você que é um estudioso do assunto político e tal, me explique. Eu sou jornalista, eu fiz esse livro, Era da Intolerância, na verdade é um livro de história, conta a história dos últimos 30 anos e tenta explicar por que que nós estamos nessa situação, né? Basicamente, eu acho que é a pobreza. A gente evoluiu muito nos últimos 30 anos, a democracia cresceu, a população recebeu uma série de benefícios, né? As pessoas vivem mais, as empresas ficaram extremamente eficientes, então se diminuiu o número de empregos, as pessoas foram para a informalização. Então, o que aconteceu é que uma massa muito grande de pessoas ficou excluída do sistema produtivo, do sistema de trabalho, do meio. E quando você tem pouco recurso, as pessoas entram em disputa. Então você se pergunta, por que a irracionalidade? Porque quando chega no nível da sobrevivência, as pessoas são irracionais. Elas não se importam de votar num político corrupto se esse político vai beneficiá-las. Elas não se importam. Quase que um egoísmo, né? Eu diria que é um instinto de sobrevivência Sim. mais elementar. Então, você chega no irracional do ser humano, ele não quer saber da razão. A Terra que seja plana, dane-se. O importante é que alguém vá fazer alguma coisa por mim. Eu estou excluído do sistema. E o importante nessa situação é que, como os recursos são poucos, você tem que estabelecer uma razão qualquer para o teu direito ser melhor do que o outro. Então, assim, a minha ideia é melhor que a sua, ideologia. A minha religião é melhor que a sua, religião. E aí você estabelece padrões de intolerância para estabelecer a sua prevalência sobre o outro, porque o cobertor está curto. Então, para puxar para o teu lado, tem que ter alguma razão, qualquer que seja. E essa razão é justamente contra a razão, porque a razão diz que, a razão iluminista, né, diz que nós somos todos iguais. Esse é o princípio do iluminismo. Não existe nenhum motivo para que, apesar de você pode ser branco, preto, ter religião que você quiser, mas a razão diz, o ser humano é igual, um ser humano é igual ao outro. Então todos temos os mesmos direitos, mas como estabelecer que o meu direito é melhor que o seu para me apropriar, às vezes, do recurso do Estado, Sim. do emprego? Você tem que criar, você inventa critérios que não são racionais. Aliás, a intolerância ataca a própria essência da democracia, não só a igualdade, mas a própria essência da democracia, que é a razão. Por isso que a gente tem esse negócio. Que sentido faz você ter gente que acredita que a Terra é plana, por exemplo? E pesquisas mostraram que no Brasil tem 40 milhões de pessoas que hoje acreditam que a Terra é plana. O que dirá o resto, então? Quando você fala da intolerância ser uma coisa de quase que cultural, né? Porque tem a ver com sociedade e tal. Eu queria entender assim, por que que somos intolerantes em outras áreas também? Ou tem diferença essa intolerância? Porque a gente vê assim, a gente é um país que eu sou Botafogo, você é Flamengo e eu quero matar você por causa disso. Não sei se você estudou nesse livro e tal, mas vem na mesma gênese essa intolerância? É baseado nisso? Assim, eu acho que a tecnologia digital tem muito com a velocidade com que isso aconteceu. É muito difícil a gente dizer em que ponto que as influências externas fazem a cabeça da gente, ou é a gente que atua sobre a sociedade. As duas coisas funcionam ao mesmo tempo. Só que com a tecnologia, isso começou a acontecer em larga escala e muito rapidamente. Então, tudo aquilo que você faz, como uma campanha dentro das redes sociais, por exemplo, atinge as pessoas. E, ao mesmo tempo, essas pessoas também passam a ser disseminadoras disso que está rolando. Claro. Então, qual é o problema? O problema é que isso acaba atuando em todas as esferas da tua vida. E muitas vezes, o que acontece é que as pessoas se sentem sem perspectiva, sem possibilidade de melhorar de vida, né, principalmente. Então elas começam a recorrer a grupos de interesse, Pertencimento. que são os grupos que vão ajudá-la. Então isso mostra, na verdade, uma falência do Estado, porque o Estado, neste mundo que nós criamos, ele perdeu mecanismos de controle. Até o dinheiro, por exemplo, você tem hoje a criptomoeda, é um dinheiro que É um pertencimento, né? que o governo não vê. Então, o governo perdeu o recurso para fazer as políticas públicas e fazer certos controles. Mas as pessoas continuam precisando de água encanada, perdeu receita, porque diminuiu o emprego formal.
Hoje o cara que trabalhava na empresa tal está trabalhando no aplicativo, está trabalhando informalmente. Então, mas como é que a pessoa percebe que ela está sendo intolerante? Não sei se ela percebe, eu acho que a primeira pergunta é ela percebe, e a segunda pergunta junto disso é onde que a pessoa consegue diferenciar que ela é intolerante de uma pessoa que simplesmente que é uma pessoa crítica? A gente, assim, quem tá um pouco do lado de fora dessa confusão, acha que o cara que diz que a Terra é plana é burro, mas não é. Eu acho que todo mundo é inteligente. A questão é de que lado você tá na defesa totalmente. do seu interesse. Então, assim, bom, ninguém me arruma um emprego, mas se eu estiver numa igreja tal, o pessoal lá vai me ajudar a arrumar um emprego. Então eu tô do lado da igreja e vou falar o que tiver que falar. Por isso que eu falei que é uma coisa mais egoísta, não egoísta, mas individual, né? Uma coisa. Porque o cara que é bolsonarista ou lulista, ele acha de fato que o outro é o inimigo. Então, por todas as razões que ele tem. Isso se espalha em todas as áreas, né? Porque você passa a assumir, vamos dizer, aquele papel dentro daquele grupo que você defende e que passa a te defender. Então, essa disseminação acaba causando um mal-estar geral na sociedade, porque ela se manifesta em tudo, né? Até dentro de casa, pessoas dentro de casa que têm posições diferentes, vamos dizer assim. O pai tem um emprego, é um cara mais... O filho está desempregado. Então, um fuma maconha, o outro não. Por aí você vai. começa a gerar discussões. E como os nervos estão à flor da pele, e o que eu acho que causa isso é a falta de recurso, porque o grande problema da intolerância é como é que a gente resolve. Quer dizer, como ser intolerante com a intolerância, né? Que é um dilema antigo já, que vem principalmente desde a Segunda Guerra Mundial, se estuda esse assunto. E o que acontece? Você tem que combater a intolerância pela base do problema, ou seja, na medida que a economia melhorar, as pessoas tiverem mais recurso, tiverem com menos medo, porque a falta do dinheiro traz o medo, né? E medo traz agressão, né? É o fator irracional, aquilo Sim. que te leva a partir Então, mas passivo. aí, só pegar esse gancho, porque você falou a razão, né? Você falou disso. Por exemplo, um candidato hoje que chega e fala, pô, para melhorar a economia e para as pessoas serem menos intolerantes e melhorar isso, existe um plano, e esse plano ele não é legal de falar, porque ele é complicado, porque tem a ver com inflação, porque não sei o quê, indústria. Esse cara não tem tempo para receber essa parada. E aí vem um outro e diz, tem que matar todo mundo! E aí é mais fácil entender esse cara que falou que tem que matar todo mundo. E aí votam nele, e aí gera mais isso. Como é que fura essa bolha? Bom, os políticos profissionais sabem disso aí muito bem. Eles sabem que você ganha a eleição com um discurso, mas você toca o governo fazendo outra coisa. O importante é você fazer. O importante é você fazer essa outra coisa, porque se não der certo, vai ficar pior dali 4 anos e ele vai perder a próxima chance. Ou então vai tentar puxar o tapete de todo mundo, que hoje em dia está muito frequente acontecer. Então, o importante, na verdade, seria resolver, mas para resolver, o problema da intolerância é que ela atrapalha o processo racional. Ao você destruir a racionalidade, você destrói as condições objetivas para a solução dos problemas, porque a realidade não está interessada na sua opinião. A realidade está interessada em ideias. Ela acontece, você precisa ter soluções práticas, objetivas, que levem em consideração a realidade. Então, assim, se eu achar que a Terra é plana e for andando, não vou provar nada, e não vai mudar coisa nenhuma. Então, e se você subir no balão, você vai morrer. Então, o clima de discussão, de guerra, a polarização, faz com que a gente deixe de se unir em torno das causas que são comuns. Todo mundo quer emprego? Sim, então vamos fazer... Então, e o grande problema da intolerância é que tem pautas que elas acabam ficando, digamos, escondidas por conta que ela apoia um lado ou outro. Eu meio que vejo no Brasil assim, cara, é importante o agro, mas se você é intolerante do lado da esquerda, o agro passa a ser uma coisa horrorosa. Ao mesmo tempo que é importante a segurança. Mas se você é um cara intolerante do outro lado da direita, parece que ou você é agro ou você é segurança. Ou você é arte e cultura, ou você Mas você não acha que isso é pauta identitária? Porque assim, quando Porque ele fica falou nisso, mas emprego, tem a ver. emprego todo mundo quer, pô. Se alguém fala de... Mas que tipo de emprego? Essa pauta de emprego não é uma pauta de direita e esquerda. Todo mundo quer. Será? Essa é a minha dúvida. Será que as pessoas vão dizer, tipo assim, eu quero emprego, mas... dependendo do tipo de emprego, eu não sei se eu sou a favor, porque esse cara trouxe esse tipo de emprego. Todas essas discussões, elas são legítimas, vocês têm razão. Aliás,
Parabéns, são muito inteligentes, eu não sei por que Que é isso, cara? racismo, Você porque tá vocês doido, estão cara. bem aqui. Esse cara é doido, cara. Esse cara- Imagina. Eu acho que eu vi no pouco o lugar GG errado, começa vocês as falaram perguntas. que isso aqui era só pra gente ignorante. Aqui é só pra gente ignorar. Aqui é pra turma ignorar. Não, mas eu acho que, agora eu falo do meu, mais ou menos sério, ou mais sério, esse embate, ele existe. Então tem o pessoal do agro, que está ganhando um pouco de dinheiro, porque o Brasil é um país agrário, é uma indústria Exportador. que não foi prejudicada pela revolução tecnológica, então os caras estão melhor. Então, esse pessoal quer que o dinheiro fique lá, para eles. Conserva, né? E se defendem. Eles querem mais terra, então eles são contra a coisa da demarcação da terra indígena. Existem conflitos que surgem por causa das diferenças de Ideológicas, interesse. é. O importante, eu acho, esses conflitos, eles existiam já, eles existem, eles são muitas vezes violentos e eles continuaram existindo. O problema é que a gente não pode perder o único mecanismo de solução pacífica desses conflitos, que é o ambiente democrático, Que é o debate. que é o debate e a solução, vamos dizer assim, negociada dentro de um clima pacífico, de um ambiente de civilidade, que a gente vai perdendo dentro do clima de intolerância que vai levando a violência até assim na microfísica, né, no pequena coisa, o sujeito que sai do restaurante e o cara não trouxe o carro dele, ele vai lá e bate no não sei quem, aí o outro reclama porque está na fila, aí o cara não tem paciência com nada, porque isso vai contaminando, a sociedade vai sendo envenenada por justamente esse mal, né, que vai assolando todo o país, e não só acontece no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro.